Errei! E agora? O que eu faço? Eu vacilei! Como é que eu volto para o meu eixo? Como voltar ao nosso eixo? Porque errar, todo mundo vai, mas ficar preso no erro não é necessário. E a gente vai conversar sobre isso hoje, com o olhar da doutrina espírita. Solta a vinheta, produção. Alô, alô, hello, poppers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Espírita Pop, a gente que já está aqui nessa jornada há um tempo. É esse espaço diferentão, onde a espiritualidade vai encontrar o dia a dia com leveza. O objetivo aqui é sermos leves nesses assuntos tão complexos da experiência humana, mas trazer verdade junto com o nosso acolhimento. E hoje a gente vai falar sobre algo que todo mundo já fez na vida e ainda vai fazer muito, que é cometer erros. Simples assim. Errar faz parte da nossa natureza humana. Anota isso mentalmente. Errar faz parte da nossa natureza humana. Aliás, errar faz parte do processo de evoluir. E aqui eu não estou dando margem para você ficar insistindo no erro. Pega a mensagem completa antes de tirar as suas próprias conclusões e volta nessa frase que você anotou. Errar faz parte da nossa natureza humana, que daí você vai entender tudo. Porque assim, agora você é espírita e tem a obrigação de não errar. Agora fulano é espírita, chegou no espiritismo, ou tá no espiritismo, mas você é espírita, você tem a obrigação de não errar. Rapaz, obrigação a gente tem de tomar no mínimo 2 litros de água por dia. 2 litros de água por dia. Bora se hidratar, galera. E pegar um solzinho também de manhã, viu? Porque assim, o resto é resto. Nós somos plantinhas complexas, precisam de hidratação, precisam de luz do sol para se manter bem, tá? Vamos lá. Às vezes, a gente erra por ignorância. A gente nem sabia que estava ferindo, machucando, escolhendo mal. Outras vezes, a gente erra por teimosia. E aí, Popper, pode ser aquele comportamento que já está nos acompanhando há muitas vidas, enfim, a teimosia também está explicada nisso aí, tá? E tem vezes que a gente erra e nem percebe, ou então só percebe que errou depois que já passou e faz parte. Errar nesses diferentes níveis não nos afasta da nossa evolução. O que nos afasta é não querer voltar para o caminho reto depois do erro. Porque o Espiritismo vai nos explicar. A gente não retrocede, certo? Ou a gente estagna, ou a gente vai para frente. Essa é a lei do progresso. Então, quando a gente comete um vacilo que nos desvia, a gente precisa voltar para o nosso centro. E para voltar para o nosso eixo, o primeiro passo é esse: entender o que nos levou a cometer o erro. Porque a gente vai ver muito nos livros, dentro aqui do que a gente entende das nossas obras, das obras básicas, do que a gente tem das obras de Chico também, das obras de Divaldo, que são importantíssimas. Todas elas nos trazem para a reflexão do eu, para o nosso centro, para que a gente se olhe. Então, entender o que nos levou a cometer o erro é o primeiro passo e é o mais importante. Porque ele vem junto com o reconhecimento. Eu reconheço que eu errei, agora eu vou entender o que me levou. Qual foi o impulso que me levou a cometer o erro? O que estava por trás dessa escolha? A gente estava com raiva, com medo, querendo controlar a situação ou tentando se proteger? O que aconteceu? Qual foi o contexto que nos direcionou para cometer aquela falha? Faz isso porque esse é o processo mais importante da nossa vida. Entender, autoconhecimento, de se autoconhecer. Com a doutrina espírita, a gente vai ter, principalmente lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, conhece-te a ti mesmo, como a chave para a gente conseguir mudar a nossa realidade. Porque só se conhecendo é que a gente começa a sair do automático e se responsabilizar pelas nossas escolhas. Viver o protagonismo que Jesus nos convida a viver. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é entender o que eu posso fazer para não repetir esse erro. E olha só, aqui eu não estou falando sobre a gente nunca mais errar. Eu estou falando sobre a gente não repetir os mesmos erros pela vida inteirinha.
Porque não faz sentido. É ilógico, não é mesmo? Olha só, vou te dar um exemplo que vai te ajudar muito a entender essa situação. Imagina que você está fazendo uma dieta com um nutricionista. Vamos fazer um teatrinho aqui. Agora você está fazendo uma dieta com um nutricionista. Tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Você tem um plano alimentar certinho, com os horários que você tem que comer, com o que você tem que comer, o que você tem que evitar, como é que você faz boas escolhas, lista do que você tem que comprar no mercado, enfim, você está fazendo uma dieta com um nutricionista para alcançar um objetivo, seja lá qual for. E aí chega um dia, vacilo. Você come uma pizza inteira, sozinho, com borda recheada. Que delícia! E aí o que você faz? Joga a dieta toda fora? Se sabota a semana inteira? Vai comer errado até a próxima segunda-feira para começar de novo, porque, gente, segunda-feira é o dia oficial da dieta, né? Então, sei lá, você comeu essa pizza inteira na terça, mas você vai ficar comendo errado até a segunda seguinte para daí começar de novo a dieta? Não, né? A gente sabe o certo. A próxima refeição do nosso plano tem que voltar para dentro do que o plano está nos propondo. Tem que voltar para o eixo. E aí a gente entende o que nos levou a comer essa pizza. Foi ansiedade, foi fome acumulada, a gente estava se sentindo sozinho. A gente identifica o motivo e segue em frente. Porque se você se entende e continua, você vai criando disciplina, hábito e equilíbrio. E com o nosso comportamento espiritual é igualzinho. Se a gente identifica o que nos levou ao erro e se organiza internamente para fazer diferente, a gente já está evoluindo. A gente já está dando um passo a mais nessa nossa jornada. E sabe o que é mais bonito disso? É que o Espiritismo nos oferece várias ferramentas para a gente poder fazer isso. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, a gente vai aprender que o que é necessário para fazer o bem de forma consciente é o autoconhecimento. No Livro dos Espíritos, na questão 919, a gente vai lembrar que o segredo do progresso é o autoconhecimento. A gente se entende, a gente sabe o que está dentro da nossa capacidade, quais são as nossas limitações, e a partir daí a gente busca melhorar. Porque, assim, o importante não é a gente não errar nunca mais. Porque nós vamos errar. Faz parte da natureza humana, não é? Mas sim não abandonar o caminho por causa de um tropeço. Se a gente tem uma longa jornada aí para caminhar, a nossa evolução, a gente tem que seguir caminhando. Desviou, volta. Tropeçou, caminha reto, cuida onde é que está pisando. Caiu, levanta. E assim a gente segue. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é a gente saber se perdoar. E olha, esse é um dos mais difíceis, né? Porque às vezes a gente até pede desculpa para quem machucou, mas continua se cobrando internamente, se culpando, se diminuindo. Mas deixa eu te lembrar, Popper, você hoje é a sua melhor versão até aqui. Se hoje você já reconhece que errou, já é um sinal de amadurecimento espiritual. E se ainda não reconhece que errou, vamos fazer uma análise melhor. A culpa não tem que nos aprisionar. Inclusive, a gente já falou sobre isso aqui no episódio Você Está Sofrendo ou Aprendendo? Se ainda não viu, assiste lá depois, que vai te ajudar a entender um pouco mais sobre essa questão da culpa que nos aprisiona, tá? Se perdoar é dizer para si mesmo, eu entendi, e agora eu escolho fazer o diferente. É seguir com leveza e responsabilidade, com fé e humildade. Porque reconhecer que a gente erra é um ato de humildade. Buscar o autoconhecimento para identificar o que nos leva a errar é um ato de humildade. Corrigir em nós as nossas falhas é um ato de humildade. Porque precisa ser humilde para deixar o nosso ego de lado e entender quem nós somos. Isso não é nos botar para baixo, Potter, não é isso. Quando a gente se entende, consegue identificar isso, a nossa caminhada fica muito mais simples, menos complexa. A gente não erra tanto. A gente consegue saber onde é que a gente está pisando, escolher com mais tranquilidade, com mais certeza. Isso faz toda a diferença no nosso dia a dia. Absolutamente toda a diferença. Quer voltar para o teu eixo? Começa pequeno. Respira. Respira. A gente esquece de respirar. Ó, as plantinhas complexas, né? Tem que tomar 2 litros de água por dia, pegar sol. Tem que fazer a respiração também. Respira. Faz uma prece sincera. Não precisa ser
um Pai Nosso, uma Ave Maria, se a gente baixa a cabeça e fala, Jesus, me ajuda, isso já é uma prece sincera, que a gente está falando com o nosso coração. Eu não consigo parar de vacilar nesse ponto, eu preciso de ajuda, sozinho eu não vou conseguir. Ele tá te ouvindo e ele vai colocar no teu caminho situações e pessoas para que tu consiga ter esse auxílio um pouco mais material, vamos dizer assim, porque suporte espiritual a gente já tem. Mas aí a gente precisa estar com olhos de ver, né, e perceber na nossa volta o que tem para a gente conseguir caminhar. Escreve sobre o que aconteceu, pede desculpa quando precisar e pede pro coração, com sinceridade, deixa o ego de lado, bota o ego numa caixinha e esquece o ego lá. Recomeça, recomeço, quantas vezes necessário. Porque a cada erro reconhecido e cuidado, a gente está se realinhando com o nosso próprio projeto reencarnatório. Não se trata sobre punição, não é sobre a gente se punir, é a gente corrigir com amor. Se corrigir com amor. Nós, esquece o outro. Ao outro cabe a ele a evolução dele, não é nosso papel. A nós, olhar para dentro. E Jesus nos ensinou isso o tempo todo, né? Ele nunca condenou nada. Ele acolhia, mostrava o erro e dizia, vai e não tornes a pecar. Vai e não repete esse erro ou pecado, né? A palavra pecado. Então essa é a nossa meta. Reconhecer, se conhecer e não repetir o vacilo dentro das nossas condições. Então, se você errou, Popper, respira. Respira, você não perdeu tudo. Você pode voltar. Você pode voltar para o seu eixo, para o centro, para o bem, recomeçar. Que a gente aprenda a errar com consciência, a corrigir com compaixão e a caminhar com confiança, sabendo que a espiritualidade não desiste da gente. Olha, isso é incrível. Tem uma multidão de amigos desencarnados que não desistem de nós. Jesus não desiste de nós. Então não vamos nós desistir de nós mesmos também, porque já deu certo. Esse caminho do autoconhecimento, ele também é desafiador, porque a gente vai ter que olhar para coisas que a gente não quer olhar, a gente vai conhecer em nós coisas que a gente não queria ver, mas é extremamente necessário. Ainda mais com o auxílio de Jesus, com o seu evangelho, as obras do Espiritismo que nos ajudam nessa caminhada, para que a gente consiga fazer isso de uma forma leve, sem ser tão dolorido. A gente não precisa esperar cometer o erro, acontecer algo ruim para fazer esse processo. Já vamos começar agora. E assim, volta aqui nesse vídeo, Popper, sempre que precisar, sempre que quiser. Explora o canal da Comunhão para descobrir mais conteúdos que vão te ajudar muito nesse processo. Porque Jesus torce por ti e nós também. Eu torço por você. A gente se torce pelo bem para que dê tudo certo, para que você consiga, porque a gente está junto nessa, tá? Estamos juntos. A gente sabe que somos um grande coletivo aqui nesse planeta azulzinho que vocês sabem que eu amo. E a gente vai conseguir. Mas depende de nós. Depende da gente querer caminhar, depende da gente querer reconhecer. Então, assim, já que a gente está nesse processo de evolução, vamos evoluir. Vamos caminhar para frente. Entender os erros, entender o que nos leva a cometer esses erros e buscar ajuda dentro das nossas condições. Vai no centro espírita, pede um atendimento fraterno, toma um passe, leva uma garrafinha d'água, pede para fluidificar tua água, faz o evangelho no lar, aquela receita, né, o básico, faz o básico e vai te entendendo, vai te conhecendo, vai te percebendo e começa, a ficar ligado no que está acontecendo, pô. Porque assim você vai ter mais controle da sua vida, das suas ações, e as coisas vão fluindo junto, tá bem? A gente tá junto, viu? Pop, que Deus te abençoe com muita força e muita paz no teu coração. Sabendo que sim, a gente vai errar, mas a gente vai voltar para o nosso eixo. Volta para o eixo, Pop. Reconhece e volta para o eixo que vai dar tudo certo. A gente se vê num próximo Pop, Tô torcendo por ti, viu? Um beijo. Tchau!